Hello, my brother. Aqui é o seu programa Vem Ser Livro. Meu nome é Franciorlis Vianza e os temas que nós tratamos aqui são cultura e literatura. E hoje nós conversamos, na realidade eu estou fazendo esse vídeo pós-conversa. Geralmente eu gosto de fazer esse vídeo antes da conversa, mas hoje eu fiz após. Então nós já tivemos uma conversa que vocês vão assistir assim que eu acabar de falar. Uma conversa com uma professora da UFPA, uma pessoa conhecida pela militância literária, alguém que trabalha há muitos anos com a literatura amazônica, estudando, pesquisando, elaborando projetos e escrevendo também, porque ela é escritora. Nós estamos falando de Vânia Alvarez e ela esteve conosco concedendo uma entrevista que foi feita nas dependências da livraria Fox. Vânia Alvarez, vamos começar pelo começo. Quando as pessoas vêm nos entrevistar, geralmente elas querem saber nosso pensamento político. Você já deve ter ouvido muito dessa pergunta. O que você pensa da política? O que você pensa da literatura? O que você pensa do partido que está aí hoje governando o Brasil, do pensamento ideológico que tem no Brasil? Quase nunca as pessoas querem saber de onde a gente veio, como nós surgimos, quem nós somos como pessoa e não apenas como escritores. Então, começando do começo, Vânia. Quem é a Vânia? De onde ela veio? Qual a razão de estar aqui? De onde vem? Para onde vai? Quem é Vânia Alvarez? Essa pergunta é muito fácil de se responder, porque a partir do momento que você lê algum texto que eu escrevi, você vai ter acesso a isso. Porque está em mim impregnada toda a história de vida da minha família, a história de vida do meu pai, a história de vida da minha mãe, a vinda dos meus avós, dos meus bisavós, que vieram da Europa, num período em que a Amazônia era considerada um lugar vazio, né? E a vinda desses imigrantes foi para povoar a Amazônia. E meus avós vieram, né? Meu pai veio com mais ou menos uns 8 anos de idade, e essa família, Alvarez, uma família muito forte no Xingu, e eles sediaram o trabalho, a luta toda no Xingu. E meu pai veio com 8 anos de idade para o Brasil, se naturalizou brasileiro, que essa era uma condição dos governos brasileiros na época. E meu pai veio, né? E menino aprendeu a viver a vida de um caboclo, de um ribeirinho. Meu pai sabia fazer tudo que um caboclo, um ribeirinho fazia. Quando ele estava com mais ou menos uns 22 anos, ele conheceu a minha mãe. Minha mãe cantava muito bem, negócio de coro de igreja, né? E meu pai tocava muito bem violão. E foram fazer uma peça teatral numa igreja, uma festa de igreja, e a minha mãe foi cantar. E quem foi tocar foi meu pai. E aí ele se apaixonou pela minha mãe. Mas para a cultura da época tinha um problema. Minha mãe era negra. Meu pai era branco, de olhos azuis. A partir do momento que meu pai se apaixonou pela minha mãe, ela era uma menina, ele era 10 anos mais velho que ela. Ele teve que enfrentar muitas coisas para ficar com ela. E a partir daí, meu pai lutou por ela. Enfrentou a família, lutou muito, até que a minha mãe, conversando com a família, resolveram casar. E quando meu pai casou, ele foi desertado, porque ele casou com uma pessoa negra. Então, pelo que eu estou entendendo, a Vânia Alvarez nasceu de uma história típica de Romeu e Julieta, com o ingrediente ali do preconceito social. Um preconceito muito grande. E aí eles foram juntos enfrentar isso, né? Mas o meu avô, pai da minha mãe, ele não era assim uma pessoa
que não tivesse nada para fazer. Era um intelectual, ele tinha um cartório, lia muito, era negro. O meu avô, por parte de pai, branco, era semi-analfabeto. E meu avô, por parte de mãe, era um intelectual. Então as coisas confiro totalmente diferentes na minha vida. Eu pertenço à segunda geração, porque quando a minha mãe viu que a vida no interior estava cada vez mais difícil, não havia escolas, não havia serviço médico. E aí a minha mãe resolveu fazer o seguinte, olha, eu vou com essas crianças para Belém. E eu nasci aqui em Belém. Então eu já pertenço à segunda geração da minha família. Sempre foi uma distância muito grande, né? Uma distância muito grande entre o trabalho e o estudo. No primeiro momento a minha família sobreviveu trabalhando. E no segundo momento a gente sobrevive através do estudo, a educação. Quando a minha mãe trouxe a minha família para Belém, foi para estudar. Eu não quero que minhas filhas tenham assim, o mesmo destino que toda menina do interior, do Timbu, de Porto de Mós tem. Casa cedo, tem filho cedo, queima etapas de vida. Então, eu sou caçula, numa família que teve 10 filhos, eu sou a 10ª filha. Então, eu vim para Belém com essa promessa, né, de mudar. Vai mudar de vida, mas vai mudar em relação a essa questão do estudo. Estudar parecia ser o grande sentido de tudo. E por aí começou. Só para esclarecer para o público que está nos ouvindo, nos assistindo, nós estamos transmitindo direto da Fox, em tempo real, então de vez em quando vai aparecer alguma voz aí do pessoal que está passando. Tem uma anedota que o Nelson Rodrigues costumava falar sobre o Otto Lara Rezende. Eles foram muito amigos. Ele costumava dizer o seguinte, que o Otto, uma vez andando ali pelo Rio de Janeiro, era uma pessoa tão distraída que um dia simplesmente ele levantou a cabeça e enxergou pão de açúcar. Ele ficou assustado e maravilhado com a beleza do pão de açúcar, perguntando, mas o que é isso? O Nelson Rodrigues gracejava dele, dizendo como pode um carioca nunca ter visto o pão de açúcar. Ele chamou isso de o óbvio ululante, quer dizer, uma coisa gritante que está ali, mas que ninguém nunca percebeu. Você estuda muito a literatura amazônica, aquilo que é produzido na nossa região. E às vezes eu tenho essa impressão, Vânia, como autor, de que os nossos leitores, as pessoas da nossa região, quando descobrem um autor, é como se elas estivessem se maravilhando, como se ele não existisse por aí, como se a obra dele não tivesse acessível, como se ele tivesse descoberto o óbvio ululante. Me parece que há uma sensação de estranhamento do homem amazônico com a literatura que é produzida na Amazônia. Eu queria que você trouxesse para a gente o seu ponto de vista sobre essa relação, o leitor amazônico e a obra amazônica. É lógico que eu vou ter que explicar também para você como foi que eu descobri isso. Eu agora estou numa campanha muito grande. Desde 2014 eu sou professora da universidade e nós criamos um projeto dentro da universidade. E esse projeto é exatamente por essa questão, né? Valorizar o que é nosso, valorizar o regional. Mas não é só porque é regional, mas porque existe qualidade, existe talento. Né? E aí eu volto àquela questão que na década de 80 o grupo Mosaico de Ravena puxou essa discussão com a música Belém Pará Brasil. Então, nós já estamos cansados de ser uma resposta ou um resultado de uma cultura imposta pelo colonialismo. Nós estamos cansados disso. Nós temos sim condições de quebrar essas barreiras, nós temos condições de quebrar essa barreira do desconhecimento, essa barreira da invisibilidade. Uma das coisas que caracteriza a nossa cultura é a invisibilidade.
você pode publicar o que você quiser, a quantidade que você quiser, mas o nosso escritor, o nosso artista, ele é quase invisível. Por quê? Porque há uma grande barreira, uma coisa chamada acesso, uma coisa chamada divulgação. Nós não temos como, criança, competir, por exemplo, com uma livraria sediada aqui, competir com uma livraria que está no centro, sul, sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Isso desde a década de 50 que se luta contra isso, né? Que o escritor amazônico não seja apenas aquele que é esquecido, porque a Amazônia é também esquecida. A Amazônia ela só existe quando é para explorar, nos grandes projetos. E fica injusto, por exemplo, livrarias nossas aqui competirem com preço de capa, com divulgação. Fica difícil. O escritor, para lançar um livro aqui na Amazônia, ele tem que pagar do próprio salário. É como se você, eu e outros escritores amazônicos tivessem que viver de diletantismo. Eu vou ser escritor, mas eu vou ter que ter outra profissão, porque eu tenho que ser funcionário público, eu tenho que ser jornalista, eu tenho que ser outra coisa, menos ser só escritor, porque ninguém vai conseguir sobreviver disso. E se você não tiver outra profissão, você não consegue pagar o seu próprio livro. E aí, quando você vai querer vender um livro seu, né, fica chato a gente dizer isso, que o escritor amazônico, ele bota o livrinho embaixo do braço e sai vendendo. E aí, quando chega na hora de você ter um preço justo de preço de capa do seu trabalho, você não consegue. Porque as pessoas preferem, por exemplo, comprar uma grade de cerveja do que comprar um livro. As pessoas têm essa cultura. Não há grau, isso aqui, não há grau de comparação entre um produto que você consome rapidamente e um livro, que é um produto que fica para a tua vida inteira. E junto com isso, esse falso diletantismo, porque ninguém faz literatura para botar numa gaveta, como não se faz ciência para se botar numa gaveta. Você faz literatura porque você quer ser lido. É como o Flávio Clotz diz, o livro, a publicação, ela é feita para ser consumida nesse diálogo. Autor, obra, leitor. Se não tiver isso, o ciclo não se fecha. Eu não vou fazer literatura para eu todo dia ficar lendo, eu vou ler a página 10 agora eu vou ler a 15. Não, você quer que outras pessoas conheçam o seu trabalho. E isso nos afasta, enquanto escritores amazônicos, desse diletantismo. Nós queremos ser conhecidos, nós queremos ter entrada nas escolas, nós queremos que o governo tenha políticas dentro dessa ideia de que o livro não é artigo de luxo, o livro é necessidade. Foi legal você tocar nesse assunto, Paloma, porque ontem, nas redes virtuais, uma escritora nossa, Thelma Cunha, ela publicou um texto nesse sentido que você está falando, denunciando, protestando, expondo as políticas públicas hoje do Pará, e isso ela sentiu na pele, excluíram alguns livros de autores nossos, preferindo outros autores nacionais, alguma coisa desse tipo. Eu até pensei em postar no Facebook um tipo de desafio, um tipo de desassossego, dizendo assim, olha, vocês acham que eu escrevo bem? Vocês gostam do que eu escrevo? Imagina se a literatura me sustentasse, o que eu não poderia fazer. Mas a literatura não sustenta o escritor. Como você disse, o escritor precisa buscar outra coisa para fazer. Ele precisa ter algo que ele ganhe dinheiro e faça a literatura no tempo em que sobrar, no tempo em que for possível, nas brechas da vida. Só que literatura pra gente não é hobby, né, Vânia? Não é uma coisa que a gente faz nas horas vagas. A literatura é visceral. Se você não fizer, você sofre, você não dorme.
nossa se essência. sentir incompleto. Aí é interessante porque isso cria um vício. Eu já encontrei ao longo do caminho algumas pessoas num vício de criticar o escritor nosso com relação à qualidade técnica do material ou da produção que ele faz. Aí muitas vezes é uma injustiça. Eu digo que é um vício por quê? Porque ele está criticando o autor sem perceber que esse autor não teve nas mãos dele coisas que, por exemplo, o Paulo Coelho teve. Um redator, um revisor, uma equipe técnica atrás, o assessor. Hoje a gente já dialoga. Hoje você está aqui, olha, conversando comigo, me dando o prazer de falar de outros companheiros que também, como confrades nossos, estão também lutando para isso. Agora a gente entende que a gente não está lutando só mais, que a gente não está isoladamente lutando para divulgar. Nós não estamos aqui só para divulgar o trabalho da Vânia ou do Luiz. Estamos aqui para divulgar um trabalho mais coletivo. Hoje a gente vê que nós já temos essa ideia de coletivo, né? Quando, por exemplo, o Valcir Monteiro, às vésperas de falecer, levou uma banquinha e botou lá na Praça da República, ele foi criticado por muita gente, porque ele levou e divulgou um livro que já era um clássico. Mas tu sabe por que ele fez isso? Para mostrar para as pessoas que não importa se era Valcir Monteiro, se era o Joãozinho que estava começando, todos somos iguais, todos estamos no mesmo barco. Isso ele disse para mim: Vânia, todos estamos no mesmo barco, nós temos que mostrar a nossa cara. Se um dá a cara para apanhar, todos vamos dar a cara para apanhar. Antigamente era aquilo que era aquela vaidade, né? Aquela vaidade individual, os talentos individuais. Não, eu publico porque eu sou aquele escritor premiado, onde eu entro, eu sou bambambam, eu ganho os concursos. Não, hoje em dia é aquilo que você publicou, uma coisa tão bela, tão linda, que você publicou na rede social, que você diz que vale muito mais, né? A amizade. Então, essa organização que nós estamos agora percebendo, essa amizade, né, entre os escritores, esses relacionamentos culturais, está melhorando muito, porque eu já estou podendo participar de um grupo, que eu estou lendo uma coisa de um escritor que está lá em Tailândia. Eu estou sabendo, por exemplo, o que o pessoal lá de Marabá está fazendo. Eu estou sabendo o que o pessoal aqui em Castanhal, que é pertinho de mim, está fazendo. Antes, a gente pensava assim: estou lutando sozinho, sou só eu que penso isso, sou só eu que estou lutando. E ainda tinha aqueles que criticavam. Se você pegasse os seus livros, fosse bater de escola em escola para divulgar, ainda tinha gente que criticava. Olha, ele quer impor o livro dele, olha, ele quer isso, ele quer aquilo. Hoje, não. Hoje a gente tem já uma mudança no cenário cultural do estado do Pará. Hoje a gente já tem uma mudança a partir do momento que os escritores estão começando a se organizar por eles mesmos, para fazer ações, para fazer feiras de livro, para invadir as praias, como a gente diz, né? E tem várias, vou dizer assim para você, que tem várias iniciativas vitorianas. A Flipa é uma delas. A Flipa é que escritores se reuniram e vêm para cá para o Fox. Todo ano eles vêm para cá para divulgar, para mostrar, para prestar homenagem. Eles prestam homenagem tanto para os super conhecidos, como, por exemplo, o Barata, mas também prestam homenagem para nós, que estamos ainda caminhando. Porque há uma coisa assim que eu sempre digo para os meus alunos nas palestras que eu faço, que santo de casa faz milagre. As pessoas acham que santo de casa não faz milagre. Mas em quem é o Viana? Um poeta, eu penso que ele tem uns 2 livros, 3 livros. Quem é essa Vânia? Ela é uma professora lá da universidade que agora está se metendo nesse negócio de escrever. Aí tem toda uma história para trás que as pessoas desconhecem. Em 2014, quando começou esse projeto, que se chama LABIC,
Literatura Amazônica, Bibliotecas e Cidadania, chama-se LABIC. O foco principal é a literatura da Amazônia. Eu percorri com os meus alunos de biblioteconomia, 26 bibliotecas da região metropolitana de Belém, 26. 3 bibliotecas tinham livro de escritores regionais. 3. Isso porque alguma vez algum escritor correu por lá, passou e deixou o livro dele. O Salomão Laredo, por exemplo, ele vai e doa os livros dele. Ele não vende. O Salomão Laredo, ele publica, chega na escola e doa. Ele quer que os alunos leiam. A Eliana Barriga e o Antônio Juraci vendem por preços simbólicos os livros de letras. Eles não querem ganhar dinheiro naquilo ali, embora fosse direito deles. Aí eles vendem por preço simbólico. Por exemplo, Antônio Juraci tem a Edições Papa Chibé. Ele faz um livro a preço mais barato, que seja um preço mais cômodo para o público. Ele esteve em 2017, 2018, ele esteve no curso de literatura da Amazônia, que eu ministrei lá, e ele vendeu livros a R$1. Uns folhetinhos de cordel, assim, ele vendeu R$1. Então, o próprio escritor, ele está buscando meios de divulgar seu nome. Mas eu volto a dizer, é preciso que se crie uma política cultural no estado do Pará. A região amazônica, ela se espelha muito no Pará. Então, o que nós estamos fazendo aqui, as outras unidades estão nos olhando. E nós precisamos ter, como é essa política cultural? Uma política cultural que subsidie a publicação, que trabalhe com a difusão, que trabalhe com plateias de formação de leitores, que equipe as bibliotecas, que forme plateias de leitores, com a presença também, não apenas dos alunos, mas do professor. Porque você sabe que o nosso professor, vou falar aqui uma coisa triste, mas o nosso professor, ele não gosta de ler. É triste você fala dizer isso. Professor da nossa área, de modo geral. Não, o professor não gosta de ler, o professor de letras não gosta de ler, da área de letras não gosta de ler. Você está dando aula para os alunos de letras, aí você pergunta, quais foram os escritores paraenses que você já leu? Amazônicos. Aí eles se olham, fala só de um aí, não sabe falar. Eu me lembro que uma vez o Juraci estava num determinado evento, uma professora iluminada, para honra e glória de Deus, estava lá fazendo o evento, aí quando ele chegou lá, uma das pessoas que estava na organização chamou ele de Dalcídio Jurandir. Ô, Dalcídio Jurandir, como você está? Em outra ocasião, o Alfredo Garcia terminou de fazer uma bela palestra numa escola e uma pessoa da organização disse para ele assim, o senhor pode me dar o telefone do Rio Barata ou então Isso foi do além. ou do Dalcídio Jurandir para a gente poder entrar em contato com eles, que eles virem aqui. Aí quando o Alfredo falou isso lá na universidade, aí um aluno lá atrás, um pilheirista, né? Disse assim, bate o tambor. Você tem essa sensação de que as pessoas parecem que, quando olham para o autor local, olham com um olhar menor. Aí eu já entro numa parte que eu ia te perguntar, velho. Eu li uma matéria na época em que a Globo estava passando a minissérie baseada na obra do Milton Ratum. E a matéria do Eixo Rio-São Paulo, ela era taxativa em dizer Milton Ratum, literatura regional. O autor regional Milton Ratum. A impressão que eu tive, você estuda isso melhor, vai poder me tirar ou não, é que independente da obra, um autor nosso pode escrever um livro todo em francês, passado na França, e não citar em nenhum momento o Pará ou a Amazônia. Mas na hora em que o eixo Rio-São Paulo ou para fora souber que você nasceu na Amazônia,
você já é autor regional. Então, não me parece que é uma regionalidade que brota do sujeito, mas é uma regionalidade imposta. Como é que você vê essa questão? A gente tem que discutir que conceito de regionalismo nós estamos falando. O regionalismo que existiu no Brasil na década de 30 era aquele regionalismo localista. Eu vou escrever uma literatura do Nordeste. Mas mesmo assim, essa literatura nordestina, ela dialogava com o global, com os temas universais. Mesmo assim, essa literatura se passando num cenário nordestino falava de dramas humanos. Então, que conceito é esse de regionalidade que você atribui? Há uns 20 anos atrás começou essa discussão, como é que nós iríamos chamar a literatura que era produzida aqui que eu digo, na nossa região. Então era literatura paraense, não, literatura paraense, o Paulo Nunes defendeu muito bem isso, que essa literatura paraense era muito apequenar, era no sentido de apequenar essa produção, né? Que isso não estava ligado à regionalidade. Um outro professor também que questionou sobre isso, que é o José Guilherme Fernandes, ele também diz literatura... De Castanhal. Ele é de Castanhal. Isso. Muito meu bom professor. Muito professor. E ele fala também disso, né, que nós não podemos olhar a literatura regional do Pará como aquela que é só tacacá, tucupi, açaí, essas rimas tão desgastadas, né? O Benilton Cruz também fala sobre isso, que o maior desafio do poeta daqui da Amazônia é esse, é ele planar além dessa pretensa regionalidade que apequena o escritor, que faz com que parece que esse escritor não consegue se libertar daquilo, mas ele se liberta. Então, o que você fala que é o regional hoje? O regional é apenas um detalhe, porque nós estamos falando aqui de literatura brasileira da Amazônia. Os nossos escritores, eles já ganharam um espaço dentro dessa literatura brasileira. Então, a literatura brasileira, ela é o conjunto de todas as literaturas que são produzidas no Brasil. Então, eu não posso dizer que literatura brasileira é só o que é feito lá em São Paulo, Rio, Minas Gerais, etc. Mas a literatura brasileira é o conjunto disso tudo. As regionalidades faz com que a gente pense em tratar também das diversidades e das alteridades. Hoje, quando você fala em regionalismo, você tem que unir esses conceitos, essa alteridade, os discursos. Por exemplo, o regionalismo da década de 30 não permitia a fala do discurso feminino. O discurso feminino não transparecia. Então, porque é apequenar, porque é uma mulher que está escrevendo, é o mesmo tipo de preconceito que tem esses escritores que são ditos, aspas, regionais. Na verdade, essa é a grande desculpa para deixá-los à margem, para que eles fiquem à margem de um processo colonizador que tenta nos apequenar sempre. Norte não é comigo. Já dizia aquela música que eu falei no início da minha fala. Nossos índios não comem ninguém. Quem quiser que venha ver, mas venha um de cada vez, não querendo nossos jacarés tropeçando com vocês. É incrível, né, Vânia, que apesar do tempo estar passando, mas a região de fora da Amazônia ainda tem muito esses estereótipos preconceituosos. Continua o mesmo conceito, metrópole e colônia. Nós vivemos o neocolonialismo ainda. Nós somos colônia. Quando nós olhamos, por exemplo, cidades do interior de Castanhal, por exemplo, cidadezinhas, vilas, elas são relacionadas com Castanhal, elas são as colônias. E com relação à cidade, ao município, elas são as colônias. E nós aqui somos assim. Se a gente olhar para uma cidade pequena, Belém é a metrópole, e eles são a colônia. Já ia te falar isso. Essa relação
É interessante que o próprio oprimido, em determinado ela vai momento, se sente opressor. Exatamente. Né? E isso está dentro de todos os lados, toda a amplitude da visão plena, da formação humana. É na educação, é na sociologia, é na antropologia. E a literatura, ela dialoga em todas essas áreas. Eu me lembro que um dia eu estava apresentando um trabalho, um encontro, era até um encontro organizado pela especialização em produção textual da UFPA, e a coordenadora era a professora Regina Cruz. E ela me chamou para fazer uma palestra sobre, uma conferência sobre o profissional de letras à luz do terceiro milênio. Eu me lembro que eu falava sobre isso e eu comecei a dar exemplos de como a literatura tem esse diálogo aberto, franco, com as mudanças. A literatura clama pelas mudanças como uma arte, ela clama pela mudança. É viva, né? É viva. Aí é de gente viva, mesmo os que estão mortos são vivos naquilo que escreveram. Sabe que eu já até me arrependo de não ter feito letras e ter trabalhado com literatura, porque a linguística nos limita. A literatura nos amplia. A literatura é um discurso das transversalidades. É um discurso das plenitudes humanas, é o discurso da espiritualidade. Eu não posso, portanto, dizer que um texto que eu escrevo falando do meu pai, né, é um texto regional. Eu não posso. Que é esse livro aqui. É esse meu livro aqui. Eu não posso, por exemplo, dizer que um texto que eu escrevo assim, sim, eu respeito as crianças, porque aprendo muito com elas. Aprendo com a Bia, que é melhor riscar as paredes e os assentos das cadeiras que pintar aqueles desenhos planejados em papel impresso colorido. Com a Sofia eu aprendo que quando tiramos as botas, depois de um dia de trabalho, elas se tornam mágicas e viram tapetes voadores e só as crianças conseguem proteger. Isso aqui nos lança além da regionalidade. Eu nasci aqui, me criei aqui, já conheci muitos espaços em muitos lugares, mas eu tenho meu pé na minha terra, meu compromisso com o meu escritor amazônico, meu compromisso com a cultura amazônica, mas eu me lanço do local ao global. Eu me lanço nessas alteridades, nesses discursos, nessa necessidade de dizer que o escritor amazônico está muito além daquelas rimas desgastadas, daquela ideologia de estar ligado às regionalidades localistas, a esses regionalismos que nos embotam. Que são forçados às vezes. Inclusive fica essa dica para alguns escritores, que não precisa forçar regionalismo. Você não precisa, na hora em que está produzindo o texto, exigir que esse texto tenha termos, tacacalização, esses termos, tentando demonstrar uma amazonidade. É só você ser quem você é. É só você se aceitar como homem, como mulher amazônica. E isso flui no texto. Eu queria te falar desse pé que a gente tem na Amazônia. É muito forte. Onde quer que você esteja, em Belém ou fora de Belém, no Brasil ou fora do Brasil, essa coisa do teu umbigo que está aqui. Meu umbigo não está na Europa, não. Meu umbigo está aqui. Aquele dente que a gente vai trocando, né? Acabou a época do parnasianismo. Está por aqui. Está por aqui. Então eu me lembro que chegou a época do Círio de Nazaré, né? E todo mundo quer escrever alguma coisa sobre o Círio. E eu disse, meu Deus do céu, está todo mundo publicando alguma coisa nas redes sociais, né? O que eu vou escrever? Aí eu peguei e fiquei pensando, e saiu o texto, hoje aí saiu o texto que é As Muitas Marias. Esse texto é muito interessante, porque está aqui na página 12 do meu livrinho, depois eu vou dar de presente para você. Só para constar, gente, nós estamos aqui na mesa com 2 livros da Wanda.
Crônicas Teológicas, Deus sobre Todas as Coisas, e esse aqui, que é Escrevivências e Afetos. É isso? Esse aqui é de 2019, que foi pré-lançado lá na universidade, e eu quero levá-lo para ser lançado lá na Feira Astronal. Ele ainda não foi lançado, obviamente foi um pré-lançamento, ainda não fizemos o lançamento dele. Pois é, aí tem as Muitas Marias, né? Esse texto aqui eu vou historiando um pouco sobre a minha cidade, porque até Fernando Pessoa falou da cidade dele, da minha aldeia, diz Fernando Pessoa. E ele era escritor regional, não, Fernando Pessoa, escritor conhecidíssimo no mundo todo. Não estou aqui querendo me comparar com Fernando Pessoa, mas é só um exemplo para o escritor amazônico de que, sim, nosso umbigo está aqui. Não, a gente não vai conseguir se desligar disso renegando, por exemplo, nossa cultura, renegando aquilo que nós vivenciamos aqui. Então, As Muitas Marias fala exatamente das muitas Marias que na época do Sírio caminham juntas. Esse caminhar juntas são as muitas Marias que caminham juntas neste lugar desmemorioso. Um lugar que é nosso, é desmemorioso porque esquece as nossas histórias, esquece os nossos escritores, esquece, por exemplo, a nossa cultura, esquece a história da Matinta, do Boto, da Iara, do Macunguari, da Cobra Grande, né? Esquece que a nossa cidade, a história do Sírio está ligada à história da Cobra Grande, porque o trajeto do Sírio é o trajeto para que a Cobra Grande não acorde. Então, o rabo da Cobra Grande está lá na igreja da Sé e a cabeça está lá embaixo da igreja de Nazaré. Então, reza-se todo ano para que a cobra não acorde e não destrua a cidade. Essa é a cultura nossa, que está por trás disso tudo. O sagrado, o profano, misturando, isso é a cultura do local. E aí eu conto essa história, a história da menina seca da Sé, que é uma Maria. Conto a história da moça do táxi, que é uma Maria. Conto a história, por exemplo, da Maria do Rosário, da Maria do Amparo, da Maria da Felicidade, da Maria José, da Maria do Perpétuo Socorro. Conto a história das muitas Marias que são lavadeiras, que são cozinheiras, que são professoras, que são médicas, que são IBIs. E aí eu fecho o poema falando da Maria que vem de todos os lados, da Maria que vem de todas as casas, das Marias emanadas em toda uma história de vida. Porque ali, na procissão do Sírio, são histórias de vidas que estão sendo contadas ali. Quando você vê uma mulher segurando os livros na cabeça, quando você vê o pescador carregando um barquinho, é uma história de vida que está sendo contada. É um texto que carece que a gente vá lá. Bora escrever esse texto, gente. Tem muitas histórias que estão sendo contadas ali naquele momento. E aí eu digo que vem a Maria que vem de todos os lados, de todas as casas, as Marias que estão irmanadas, que estão de mãos juntas, umas que oram, umas que sentam nas calçadas, as Marias que acendem velas, aquelas que ficam de braços cruzados olhando a procissão passar. A procissão que eu estou falando aqui não é o Sírio, é a vida, as coisas que acontecem, as necessidades, os sonhos, aquilo que essas Marias constroem no seu dia a dia. Né? E aí eu termino dizendo assim, olha, pede a outra Maria, aí é que vai entrar só no finalzinho aqui que eu vou falar disso, gente. Pede a outra Maria de Nazaré que continua abençoando este lugar, que também é de Maria, a Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Prova de que não precisa tacacalizar para você ser regional, para você transmitir sua amazonidade. O Paulo Nunes leu esse texto, eu fico muito vaidosa, porque ele leu esse texto, o professor Paulo Nunes, ele leu e disse, como achou? Porque tu não encontra aqui aquela regionalidade, embora eu fale do filhote, do beiju, do quebra-queixo, do cascalho, da castanha cozida, mas a
toda a transversalidade cultural que está perpassando aí nesse texto. Então isso aqui é um exemplo que eu digo meu, né? Vou aproveitar para mandar um abraço para o Paulo, aí, nosso amigo em comum. Eu digo, Vânia, que o Paulo é responsável por eu ser escritor hoje. Foi ele que selecionou o meu primeiro texto, que na realidade foi o primeiro texto literário que eu escrevi, que foi uma crônica para o concurso da UFPA. Muito depois que eu vim conhecer quem era o Paulo Nunes, mas na época ele escolheu essa crônica. Então eu digo que ele é o grande culpado, viu, Paulo? Um abraço. E falando sobre o teu projeto, Vamos lá. Literatura Amazônica e a Cultura Regional para além da sala de aula. Esse livro ele é uma homenagem que eu presto a muitos professores, muitos escritores, muitos pesquisadores que comprovam que é possível você fazer projetos culturais fora dos muros das salas de aula, em que a literatura e a cultura regional estejam ali, vivas. Quando uma professora lá de Breves, por exemplo, ela conta a experiência dela num artigo que ela publicou numa revista lá no Rio Grande do Sul, e ninguém leu, mas ela fez um trabalho lá dentro da cidade de Breves. Ela foi tocada porque quando ela assistia a aula, ela não tinha aula de literatura, muito menos de literatura amazônica. Então ela ficou tocada com aquilo, ela estudou e ela começou a apaixonar. Outro detalhe importante é livros didáticos que realmente tratam da cultura regional. Nós tivemos uma experiência linda do Paulo Nunes com outros escritores, como a José o Reinaldo Vinhas, que escreveram. Mas aquilo ali parece que passou aquele fogo de palha. E nós que trabalhamos nas escolas, a gente às vezes é obrigado a pegar um livro didático que vem com fragmentos de escritores que nem são os nossos. Então essa professora, ela é uma das que estão contempladas neste livro. É uma, digamos assim, é uma relação de amor com os livros, com os projetos que foram feitos nos últimos 20 anos. E a literatura e a cultura, além da sala de aula, passa exatamente por essa homenagem. Buscar esses pesquisadores, esses autores, por exemplo. Eu presto informações valiosas de escritores como você. O grupo de WhatsApp que eu tenho a maior honra de fazer parte agora, eu estou conhecendo gente que eu nem conhecia. Quem não está entendendo, o grupo de WhatsApp que a gente faz parte é um grupo onde nós começamos a reunir escritores nossos aqui de várias cidades, várias regiões, escritores nossos que estão em outras cidades, fora do Pará. E a gente está diariamente ali compartilhando texto, compartilhando carreira, compartilhando nossas ansiedades como escritor e construindo amizades, né, Vânia? Então, é desse grupo que a Vânia está falando. E eu me refiro também nesse livro, que até que vai publicar a Parágrafo, né? Queria também mandar um beijinho pro Giroto. Ele Giroto. Não vou te mandar beijo não, abraço, a Vânia manda um beijo, tá? Que ele tá já, assim, vamos dizer assim, que ele tá tendo muita paciência comigo, né? Que eu volto e meio digo, olha, não tem mais uma página, não tem mais uma, não tem mais uma. Não sei como é que isso vai passar. Mas esse é o nosso papel, Vânia. Nós somos escritores. O Giroto também é, mas como editor, o nosso papel é deixar ele doido. É enlouquecer editor. Então ele está tendo maior paciência comigo. Eu disse para ele esperar um pouquinho, porque quem vai escrever o prefácio, quem já escreveu o prefácio, é o professor Dr. Joel Cardoso. Quem está escrevendo o pós-fácio é a Janete, que é uma contadora de histórias, é professora também. Todos os dois muito engajados nessa luta de produzir projetos onde a cultura amazônica e a literatura amazônica seja a estrela principal, porque ali é a estrela principal, né? Por exemplo, eu falo de publicações que eu li ontem no Facebook, eu falo de publicações de
de projetos de pessoas que já estão anos e anos querendo divulgar o seu trabalho, projetos que deram certo, projetos simples, como por exemplo um baú de histórias, como por exemplo você poder formar uma sacolinha com obras de determinados escritores e levar essa sacolinha para os alunos, você fazer uma carretinha, um carrinho onde os livros possam percorrer várias salas de aula, onde você possa, por exemplo, utilizar a literatura infantil feita por gente da Amazônia, trabalhando com crianças atípicas. Porque, meu Deus do céu, como é que é possível fazer isso? Há qualidade na obra do escritor amazônico. E eu não falo mais escritor do Pará. Eu falo que ele pode ter vindo de qualquer lugar. Desde que ele esteja aqui, na Amazônia, nessa luta de divulgação da cultura amazônica, ele é um escritor amazônico. Ferreira de Castro escreveu A Selva, português. Mas ele é um escritor que comunga dessa denúncia que todo escritor amazônico tem. Esse meu trabalho também eu faço um levantamento de como identificar o que é uma literatura amazônica. Como é que você vai identificar o que é uma literatura amazônica? Literatura brasileira da Amazônia, que pode ser feita em qualquer lugar do mundo, mas é da Amazônia, porque está dentro dessa visão de falar dos nossos problemas, dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer. E, por exemplo, só para eu ampliar um pouco essa discussão, é uma homenagem, um livro que eu homenageio aqueles que estão trabalhando e os que já trabalharam. É uma memória, porque a gente tem um problema com a memória. A gente quase esquece. O que foi que você fez? Puxa, você vai ser homenageado num baile dos artistas. Isso não interessa só para você, interessa para todos nós. Puxa, o Paulo Nunes e a Josebel me convidaram para escrever um prefácio de um livro da Emília de Moraes, que depois de 70, 80 anos vai ser relançado, que é o Terra Verde. Puxa, isso é um acontecimento, gente. Um livro que tem 70, 80 anos de publicado em 1929 pela primeira vez, não teve republicação. Então isso são projetos que deram certo. São projetos que você pode fazer dialogar, por exemplo, Luiz Bacelar com Vianza, por exemplo. E o que o Luiz Bacelar, um escritor lá do Clube da Madrugada, pode dialogar com você? Pode. Há um princípio básico que ele pode dialogar. Foi muito bom você falar isso, sobre essa questão nossa e dos outros, de começarem a perceber certas conquistas com uma amplidão maior do que simplesmente um indivíduo. Esses professores que você vai tratar na sua obra, tenho certeza que todos eles deixaram legados, tanto que você resolveu registrar em livro. Mas penso que, para além do seu registro em livro, esse já está registrado na vida das pessoas que foram alcançadas por esses projetos literários. A memória envolvendo o trabalho do indivíduo, às vezes é muito efêmera, quando há. Nós somos tendenciosos, Vânia, a olharmos apenas aquilo que está sob o holofote mais brilhoso, aquilo que está brilhando mais. Eu vejo a obra literária muito como um trabalho de grupo. Acabou de passar um livro para vocês, intervenção de vez em quando. Eu vejo muito como um trabalho de grupo. Tem escritor, eu juro que eu não vou dizer o nome, que é assim, alguns escritores, que ele mete na cabeça que ele vai lá para a cidade de Cametá, ou para a cidade do Afuá, ou para a cidade de Curuçá, ou para Salinas, qualquer cidade do Pará. Ele chega lá, bate foto, publica, divulga, sai em jornal, matéria de televisão. E aí a impressão que dá para quem está vendo é que foi ele que arrastou as pessoas para aquele evento. E eu, como escritor, tenho plena consciência de que não foi.
que ele foi convidado, mas lá tinha uma equipe da professora, do pedagogo, do aluno, da instituição público-privada. Todos eles trabalharam para que aquele momento fosse especial. Então é muito bom a gente ter esse registro, por exemplo, que você vai fazer no seu livro, desse semi-anonimato, vamos dizer assim, mas que precisa ser trazido para ser conhecido, para ser estudado, para ser referencial. Apesar do papo estar gostoso, com essa musiquinha de fundo, bem suave, a gente está aqui na Fox e a gente precisa liberar o espaço para o pessoal tomar seu café, comer seu pão de queijo. Eu mesmo estou só esperando terminar aqui para eu comer meu pão de queijo. Eu vou concluir, Vânia, agradecendo sua participação aqui no projeto Vem Ser Livre, que se tornou esse programa, mas que também é uma fanpage, que também é uma ideia de estar trazendo sempre colegas, pessoas envolvidas nesse projeto da literatura, para a gente entender o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz, o legado da pessoa, qual a vibe da pessoa, como diz os jovens, e mostrar o trabalho dessas pessoas que estão envolvidas com a literatura. Então eu te agradeço. Nós vamos ter a Feira de Castanhal, 6, 7 e 8 de maio, e a academia está costurando aqui. Eu tenho dialogado, já apresentei teu nome para a academia. Nós estamos costurando essa ida da Vânia lá para participar conosco com este livro que ela acabou de comentar para a gente como vai ser. Para encerrar, Vânia, eu vou te perguntar o seguinte: por que ler autores amazônicos e obras amazônicas? Porque quando você lê um escritor, você está lendo a si próprio. Ele está falando também um pouco de ti, um pouco da tua história, um pouco do que tu vivenciaste. Eu acho que a nossa vida não é como aqueles escritores da década de 50 diziam que a minha vida daria um livro, a nossa vida dá vários livros. É isso, my brothers. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Comentem, compartilhem, divulguem, porque vocês são o nosso Ibope.